Olá, pessoas! Nessa aula nós vamos fazer exercícios de fixação para balanceamento de reações químicas e colocando a proporção dos reagentes para os produtos. Na primeira reação, nós temos C2H6O, é o etanol, reagindo com gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Típica reação de queima, né, de combustão, em que nós temos um composto orgânico produzindo gás carbônico e água. Balanceamento é um ajuste feito numa reação química em consequência da lei da conservação da matéria proposta por Lavoisier. Todo mundo já ouviu a frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo aquilo que nós temos numa reação química, enquanto reagentes, essa mesma quantidade tem que estar presente no produto, porque nada se perde. O que nós vamos fazer é esse ajuste. Nós sabemos que a queima do etanol gera gás carbônico e água. Então, se nós temos X números de carbono, esse X números de carbono tem que estar depois no produto. Quando a gente faz a avaliação desse contexto aqui, o que nós temos nos reagentes, né? Que é a situação inicial. Nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio, né? Porque quando não tem índice, isso significa que o índice é igual a 1. Nós temos 1 oxigênio proveniente do etanol, mais 2 oxigênios provenientes do gás oxigênio, o que nos dá um total de 3 oxigênios. Quando nós olhamos aqui para os produtos, nós temos 1 carbono, 2 oxigênios provenientes do gás carbônico, 2 hidrogênios provenientes da água, mais 1 oxigênio aqui proveniente da água também, que nos dá 3 oxigênios. Avaliando essas duas condições aqui, nós vemos que a quantidade de carbonos está diferente, a quantidade de hidrogênios também está diferente, e a de oxigênios está igual. Então, nós precisamos igualar essas quantidades dos outros elementos aqui, porque se nada se perde, a mesma quantidade que tem nos reagentes tem que ter nos produtos. Não interessa de que forma, não interessa com quem que o carbono está ligado, não interessa se ele agora está na fase gasosa, ele tem que estar lá na mesma quantidade que ele estava enquanto reagente. Esse método aqui é chamado de método tentativa e erro. Isso quer dizer que você vai colocar um número aqui no coeficiente estequiométrico, que pode estar certo ou pode estar errado, mas que você vai ajustar. Você tem toda a liberdade de ir trocando os coeficientes. Perceba, o que você pode mudar é o coeficiente estequiométrico, nunca o índice. Ah, mas eu precisava só de mais um oxigênio, então eu venho aqui, olha, acrescento aqui mais um. Não, porque o resultado da queima é gás carbônico e água, não é gás carbônico e água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Então, nós não podemos mudar o índice, porque mudar o índice implica em mudar a substância. E nós não estamos mudando substância, nós estamos mudando a matéria, a quantidade da matéria. Bom, a primeira dica é fixar como coeficiente 1 aquela substância que tem maior número de átomos. Então, quando a gente olha no etanol, que tem 2 carbonos, mais 6 hidrogênios, mais 1, aqui nos dá um total de 9 átomos. Aqui nós temos 2 átomos, aqui 2 do oxigênio mais 1 do carbono, 3, e aqui 2 do hidrogênio mais 1 do oxigênio, 3. Então, pela dica, vamos começar fixando o conceito, o coeficiente aqui em 1. Esse coeficiente, então, já nos mostra o seguinte, que nós vamos ter somente 2 carbonos nos reagentes.
Se tem 2 carbonos no reagente, lá no produto também tem que ter 2 carbonos. Para ter 2 carbonos aqui, preciso colocar como coeficiente 2, porque se uma molécula de gás carbônico me dá um carbono, 2 moléculas de gás carbônico nos dá 2 carbonos. O que já fica definido aqui também é a quantidade de hidrogênios. Temos 6 hidrogênios. Para termos 6 hidrogênios aqui nos produtos, vamos precisar de 3 moléculas de água. 3 vezes 2, 6. Lembrando que esse coeficiente estequiométrico, ele pode ser compreendido como 3 mols ou 3 unidades, que no caso aqui, nós estamos falando de molécula. Então, por isso que às vezes aparece um número fracionário e você pode pensar, mas como que eu vou ter uma molécula e meia? Mas aí quando aparece um termo fracionário ou decimal, a compreensão melhora em termos de mol, porque você pode ter um mol e meio de molécula, né? Então aqui agora nós temos que os coeficientes dos produtos já estão definidos. Se já estão definidos, eu já sei aqui que temos 2 carbonos, 4 oxigênios provenientes do gás carbônico, 6 hidrogênios provenientes da água, mais 3 oxigênios provenientes da água, que nos dá um total de 7 oxigênios. Preciso voltar aqui no reagente para verificar se as coisas estão adequadas, né? Então, temos 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Veja bem, de 7 oxigênios que nós precisamos ter nos reagentes, nós já temos 1 fixado no etanol. Então, faltam 6. Faltando 6, eu preciso ter 6 oxigênios provenientes do oxigênio, do gás oxigênio. Para isso, então, precisarei de 3 moléculas de gás oxigênio. 3 vezes 2, 6 oxigênios, o que nos dá um total de 7. Então, agora, olha, todas as quantidades estão iguais e o nosso balanceamento está fechado. E esse balanceamento ficou, então, numa proporção de 1 etanol para 3 gás oxigênio, para 2 gás carbônico, para 3 águas. É melhor que quando você fizer um balanceamento, você já coloque nos menores números inteiros, mas às vezes você vai chegar em um número fracionário. E aí, então, você multiplica por um número, todos os coeficientes, para que você chegue em que um dos coeficientes seja o menor número inteiro. Reação número 2, nós temos carbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio, água e CO2. Pela diquinha que eu falei para vocês, nós começaríamos aqui, olha, que essa substância aqui, o carbonato de sódio, nos mostra ter o maior número de átomos, né? 2 de sódio, mais 1 de carbono, 3, mais 3 de oxigênio, 6. Aqui temos 2, 2, 3, 3. Então, vamos começar por aqui. Uma outra prática que eu tenho também é começar por um metal. Então, aqui, como tem um metal, também eu percebo na prática que é uma substância fácil de começar a balancear por ela. Então, vamos aqui fixar como 1. Isso nos dá um total de 2 sódios, porque aqui cada molécula tem 2 sódios, 1 carbono e 3 oxigênios. Então, se temos 2 sódios nos reagentes, precisamos ter 2 sódios no produto. Para isso, então, 2 moléculas, não é molécula, né? Porque é um composto iônico. Então, 2 compostos de NaCl. Quando definimos aqui como 1, também já definimos a quantidade de carbono nos reagentes. Isso indica que temos que ter só um carbono aqui no produto. Para isso, fixamos aqui em 1. Também já temos definido a quantidade de oxigênios.
3. Aqui, no gás carbônico, nós já temos 2 oxigênios. Para 3, só falta 1, que é o da água. Isso nos mostra que aqui só pode ser um coeficiente 1. Falta aqui calcular o coeficiente do ácido clorídrico. Então, temos que nos reagentes já estão com os coeficientes todos definidos, né? Nos reagentes não, nos produtos. Nós temos 2 cloros e temos também 2 hidrogênios. Então, isso já nos confirma que aqui o coeficiente só pode ser 2, que vai nos dar 2 hidrogênios e 2 cloros. É bom sempre que finalizar, verificar, né? Então, aqui são 2 sódios, 1 carbono, 3 oxigênios, 2 hidrogênios e 2 cloros. Vamos ver se lá no produto também tem isso. 2 sódios, 2 cloros, 2 hidrogênios, 1 oxigênio aqui, mais 1 carbono do gás carbônico, mais os 2 oxigênios do gás carbônico, que deu 3 oxigênios. As quantidades agora estão iguais, de acordo com a conservação da matéria. Reação 3. Nós temos glicose, C6H12O6, sendo quebrada em etanol, C2H6O, mais gás carbônico. Então, eu vou seguir a dica de quando tem mais átomos, então vou preferir essa substância para começar. Então, vou fixar aqui a glicose como 1. Não coloquei a proporção aqui, ó. A proporção dessa reação número 2 ficou 1 para 2, para 2, para 1, para 1. Voltando para a reação 3, então, fixando o coeficiente da glicose em 1, nós temos um total de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Nós temos carbono em 2 substâncias. Quando isso acontece, é melhor deixar esse elemento para depois. Procura um elemento que esteja presente só em uma substância. Tanto o carbono quanto o oxigênio estão presentes em 2 substâncias. Não que você não possa tentar, mas é que você vai ficar indo e voltando até acertar os coeficientes. Prefira aquele elemento que só está em uma substância, tá? Então, aqui nós temos 12 hidrogênios e aqui 6 hidrogênios. E o hidrogênio está presente só aqui nos produtos, só em uma substância. Então, para termos 12 hidrogênios, o coeficiente tem que ser igual a 2. Nisso, nós já conseguimos definir a quantidade de carbonos no etanol. E o que falta a gente vai complementar somente aqui com o coeficiente do CO2, né? Então, temos aqui 2 vezes 2, 4 carbonos. Com os 12 hidrogênios, com os 2 oxigênios. Olha, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2. Se eu tinha 6 carbonos aqui nos reagentes, eu preciso ter 6 carbonos no produto. Desses 6, 4 já estão no etanol, só faltam 2. Para esses 2 carbonos, então, o coeficiente aqui tem que ser igual a 2, né? Isso já nos dá os 2 carbonos, totalizando os 6 que precisamos, e nos dá mais 4 oxigênios, que nos dá os 6 oxigênios que precisamos. Quantidades agora devidamente balanceadas. A proporção para essa reação ficou 1 para 2 para 2. Reação número 4. C4H10 é um gás, o gás butano, reagindo com oxigênio, também é uma reação de queima, produzindo CO2 e água. Toda reação de queima produz gás carbônico e água. Essa reação aqui é uma reação que vai demonstrar bem o fato de precisarmos de números decimais ou fracionários. Mas vamos com calma, vamos começando aqui então com o butano, que claramente é o que nos dá maior número de átomos. Fixando o coeficiente aqui como 1, temos 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, eu vou aqui para os reagentes e olhar
o contexto. Para termos 4 carbonos aqui, vamos precisar de 4 CO2. Se temos 10 hidrogênios aqui, para 10 hidrogênios aqui, precisamos de 5. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. Agora que temos a quantidade de oxigênios definidos, vamos fazer essa somatória, né? Então, são 4 vezes 2, 8 oxigênios aqui provenientes de gás carbônico, mais 5, número ímpar. Perceba que é um número ímpar difícil de trabalhar, né? Então, precisamos de 13 oxigênios aqui nos reagentes. É aqui que a coisa costuma complicar, na hora do balanceamento. Mas não se desespere. Se você precisa de 13, então você vai usar esse 13 como coeficiente e vai dividir pelo número do índice. Ah, Larissa, como assim? 13 dividido por 2 é 6,5. 6,5, vou substituir aqui essa fração pelo decimal, 6,5. Qual tem sido a nossa interpretação aqui no coeficiente? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 10, 10. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Não é assim que a gente faz a avaliação da quantidade de átomos de um determinado elemento químico? Quando eu olho para isso daqui, 6,5 vezes 2 vai dar 13. E lembrando que esse 13 veio do número que você precisava dividido pelo índice. Então, se na hora da conta você não lembrar do número decimal e se perder nisso, lembra, pega o número que você precisa, que no nosso caso é 13, e divide isso pelo índice da substância. E aí, então, nós vamos ter aqui um valor igual a 6,5. Se fosse para extrapolar em termos de moléculas, como que poderia ser isso? Então, nós temos aqui oxigênio ligando com outro oxigênio. 6 molequinhas. Vou fazer mais uma aqui. Nós precisamos de 13 átomos de oxigênio. Então, seriam 6 moléculas e meia. Vamos dizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 moléculas e meia. Não é a melhor interpretação, mas se você tem dificuldade em entender o conceito de mol, talvez essa facilite a sua vida. Vamos escrever as proporções, né? Ficaria, então, 1 para 6,5. Você poderia escrever também 13 sobre 2 aqui, para 4, para 5. Mas lembrando lá que, via de regra, o balanceamento considera a menor proporção em números inteiros. E aqui nós não temos um número inteiro. Então, como que nós podemos fazer isso? Vamos multiplicar tudo por 2. Mas daí você tem que fazer para todo mundo, né? Então, a proporção ficaria 2 para 13, para 8, para 10. Vamos colocar aqui para ver o que vira isso? 2, 13, 8, 10. As quantidades vão ficar maiores, né? Proporcionalmente. Então, ficaremos com 8 carbonos, com 20 hidrogênios e 26 oxigênios. 8 carbonos, 16 oxigênios, 20 hidrogênios, mais 10 oxigênios, que dá aqui um total de 26 oxigênios. Quantidades devidamente balanceadas. Reação número 5, em que nós temos cloreto de ferro 3 reagindo com carbonato de sódio, produzindo carbonato de ferro, cloreto de sódio. Essa substância aqui, só pela quantidade de índices, de parênteses, né? Isso já nos mostra que é ela mesma que tem maior quantidade de átomos. Então, podemos fixar aqui como 1 e começar o balanceamento. Fixar aqui como 1. Fixando aqui
vocês perceberam que não existe regra sobre por onde começar o balanceamento, né? Eu posso começar pelo reagente, posso começar pelo produto, independente da ordem em que as substâncias estejam posicionadas. Então, fixando o coeficiente do carbonato de ferro 3 como 1, isso nos dá a existência de 2 ferros, né? Eu vou abrir esse composto aqui para a gente enxergar. São 2 ferros com 3 carbonatos. Não estou me preocupando com a carga elétrica, tá, pessoal? O que me interessa aqui é só a quantidade de átomos, tá? Então, assim, sem me preocupar que o carbonato é -2, que ferro aqui é +3, o momento não é esse. O momento de preocupar com as cargas é na hora que a gente estiver fazendo balanceamento de reação redox. Aí sim, essas cargas são bastante importantes, tá? Mas aqui, para esse tipo de reação, não é. Então, aqui temos 2 ferros nos produtos. Para 2 ferros nos reagentes, precisamos de um coeficiente 2. Isso já nos dá aqui um total de 6 cloros. 2 ferros e 6 cloros. Para 6 cloros aqui no produto, coeficiente igual a 6. Esse coeficiente igual a 6 já me permite aqui observar que os produtos estão com os coeficientes já definidos. E agora é só fechar, né? São 6 sódios aqui nos produtos. Para 6 sódios nos reagentes, vamos precisar de 3 compostos de carbonato de sódio. Todo mundo enxerga isso? Então, se um carbonato de sódio me dá 2 sódios, eu vou precisar de 3 desse. Vamos só juntar os átomos. 2 ferros, 6 cloros, 6 sódios, 3 carbonos e 9 oxigênios. Eu vou colocar o oxigênio aqui desse jeito. Aqui nós temos 2 ferros, 3 carbonos. Todo mundo vê esses 3 carbonos? Porque são 3 estruturas de carbonato, né? Então, são 3 carbonos e 9 oxigênios. Temos ainda os 6 sódios e os 6 cloros. Tudo igualzinho como deve ser, ó. Ferro, ferro, cloro com cloro, sódio com sódio, carbono com carbono, oxigênio com oxigênio, tudo definido, né? Então, a nossa proporção aqui ficou 2 para 3 para 1 para 6. Lembrando que, quando o coeficiente na reação for 1, não é necessário colocar. Mas, se você for escrever a proporção, você precisa colocá-lo, fazer menção a ele aqui na proporção. Que vai depender do contexto da questão. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo só as proporções? Então, você precisa colocar. Mas se for fazer um balanceamento só numa equação química, não é necessário. Eu, particularmente, sempre gosto de colocar, porque isso me mostra que eu já resolvi essa substância. Isso me dá uma tranquilidade para olhar para outras substâncias, tá? Mas não é necessário. Reação número 6, nós temos cloreto de amônio, tá? Íon NH4 é amonio, mais o hidróxido de bário, produzindo cloreto de bário, amônia, NH3 e água. Então, aqui nessa reação, nós também vamos começar aqui pelo cloreto de amônio, porque ele é a substância que tem maior número de átomos, né? Vou fixar aqui como 1. Isso vai nos dar um total de 1 nitrogênio nos reagentes. Para ter 1 nitrogênio no produto, 1 aqui. Aqui já nos dá o total de 1 cloro. E aqui eu já tenho 2 cloros. Lembra da minha dica do metal? Que eu gosto de começar pelo metal? Então, o bário é um metal.
Então, eu vou começar por ele aqui agora. Eu vou escolher uma das duas substâncias para fixar o coeficiente. Vou começar com esse daqui. Por que eu vou começar com ele? Porque ele tem menos elementos químicos. E aqui tem oxigênio e hidrogênio. E geralmente substâncias que têm elementos que aparecem em várias substâncias são mais difíceis de balancear. Eu prefiro deixar elas para o final, porque elas sofrem muita variação. Então, eu vou escolher o cloreto de bário porque tem um metal e porque ele é o que tem menor quantidade de elementos, tá? Vou fixar aqui como 1. Um bário e 2 cloros. Bom, um bário no produto para um bário aqui. Vou fixar o hidróxido de bário. Os 2 cloros já me permite fixar esse coeficiente aqui em 2, porque eu já vou ter os 2 cloros. Consequentemente, já me dá a quantidade de nitrogênios. 2 nitrogênios nos reagentes para 2 nitrogênios no produto, 2. Já dá para fechar hidrogênio e oxigênio. O hidróxido de bário nos dá aqui 2 hidroxilas, o que nos dá um total de 2 oxigênios. Então, aqui o coeficiente tem que ser 2. Daí, eu volto só para conferir hidrogênio, tá? Aqui nos reagentes temos 6 hidrogênios, com 4, um total de 10. Tem que ter 10 aqui. E, olhando no cloreto de amônio, temos 8, mais os 2 hidrogênios da hidroxila. 10. Então, temos 2 nitrogênios, temos os 10 hidrogênios, temos os 2 cloros, temos um bário e temos 2 oxigênios. Balanceamento definido, colocamos apenas a proporção que ficou 2 para 1, para 1, para 2, para 2. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí. Muito obrigada, até a próxima.